Olá, pessoal! Como ser um bom líder de equipe? Esse é o nosso tema de hoje. Bom, eu vou te dar dicas assim imperdíveis dos papéis que um bom líder de equipe precisa exercer para ter sucesso na condução de uma equipe. Bom, eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e preparei dicas imperdíveis sobre como ser um bom líder de equipe que eu vou te mostrar logo depois da vinheta. A primeira dica para você ser um bom líder de equipe é que você deve ser exemplo. Isso mesmo. Então você deve praticar aquilo que você prega e você deve ser exemplo em comportamento. É fácil fazer isso? Claro que não, né? Então o que você vai ter que olhar aí? Você tem que ter uma coerência entre o que você fala, entre o que você pratica e também uma coerência em relação ao seu propósito, ao propósito da organização da qual você faz parte e também dos valores organizacionais, né? Então, se você quer mudar o comportamento de uma pessoa da sua equipe ou de várias pessoas da sua equipe, lembre-se dessa dica. Se você for exemplo e você for uma inspiração para essas pessoas naturalmente vão seguir o seu exemplo. Então, a melhor forma de mudar o comportamento do outro é mudando o nosso comportamento primeiro. Essa é a nossa primeira dica. Daí você vai dizer assim: mas Deise, como que eu vou saber qual é o meu propósito, né? Então eu tenho um presente para você. Neste canal eu deixei um vídeo sobre como identificar o seu propósito de vida. Então eu vou deixar o link nos cards, na descrição e nos comentários desse vídeo para você poder fazer o exercício que está lá depois e que vai te ajudar muito nessa tarefa. Mas lembre-se sempre, o principal papel de um líder de equipe hoje é ser exemplo em comportamento e em conduta e que isso esteja em consonância com o seu discurso. O segundo papel que você deve exercer para ser um bom líder de equipe é ser um estrategista. Então você deve ter uma visão de futuro que ela deve ser construída preferencialmente junto com a sua equipe e você deve ser um estrategista que tenha pensamento de longo prazo. Então você deve ter aí na sua mente quais são as mudanças que vão acontecer no mercado, no seu segmento de atuação, o que vocês vão fazer, quais são os cenários aí que você tem de futuro e estar atento, claro, à indústria 4.0 que eu falo sempre aqui, né? Então, ir acompanhando o que está acontecendo no mundo externo. Essa é uma excelente forma de você ser um bom líder de equipe. Eu gravei um vídeo sobre isso, chamado O que é liderança digital e a liderança 4.0. Vou deixar nos cards, nos comentários, na descrição desse vídeo para você poder assistir depois. Então, bons líderes têm uma visão de futuro. Então, líderes não são aqueles que são tarefeiros, que fazem um monte de tarefas operacionais e dizem: olha só como eu cumpri a minha atividade de hoje, ou a atividade da minha área, né? Então, isso eu vejo muito em coaching. Alguns líderes, eles ficam muito preocupados em preencher formulários e criar papéis, né? Quando eles deveriam efetivamente estar pensando de forma estratégica, além da sua área ali, do seu pedacinho, mas pensando, ajudando a pensar a estratégia da organização e tendo essa visão de futuro para transmitir para a sua equipe. Isso sim é ser um bom líder de equipe. Um bom líder de equipe é também um bom empreendedor. Então a gente falou antes que os líderes precisam ter aí imagens de futuro, visões de futuros, tem que ser estrategistas, visionários, mas nada adianta você ter uma visão de futuro, ser estrategista e não colocar a estratégia em prática. Então, assim, é muito importante que líderes sejam empreendedores ou, como a gente chama, intraempreendedores, né? Porque são empreendedores que vão empreender dentro da empresa. Por que é tão importante ser empreendedor? Porque os empreendedores são aquelas pessoas que fazem acontecer. Então, são aquelas pessoas que não ficam só no discurso ou na visão de futuro, mas que vão para a prática, vão para o mundo real no dia de hoje. E ir para a prática, ir para o mundo real também traz grande aprendizagem para a organização, que é uma coisa cada vez mais importante, né?
Então lembre-se disso, líderes, eles têm que dar exemplos também em empreendedorismo, né? Então não ficar ali teorizando com a sua equipe e não colocar ação. Se a gente não tem ação, a gente não consegue construir a nossa visão de futuro, porque não adianta só ficar mentalizando, a gente já falou sobre isso. Eu preciso olhar para a minha visão de futuro e ter ações hoje que vão me levar até lá. Quando a gente fala de empreender como líder, a gente fala de empreender em equipe, né? Então é importante que esses líderes levem a sua equipe junto nessas ações empreendedoras para que essa equipe também possa se desenvolver. Por falar em se desenvolver, eu queria te convidar para seguir a Synchrony nas redes sociais. Então a gente está no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, no Instagram, com páginas Synchrony Consultoria. Lá eu aviso sempre quando tem programações da consultoria, também quando tem vídeos novos aqui no YouTube e também quando tem materiais novos, artigos novos lá no blog da Synchrony. Então vale muito a pena você nos seguir lá e claro, você não paga nada para fazer isso, tá bom? Um bom líder de equipe deve ser também um educador. Então, bons líderes de equipe, eles se preocupam com as soft skills, com as habilidades aí comportamentais, as competências comportamentais da sua equipe e também com as hard skills, que são as competências técnicas, as habilidades técnicas de cada integrante da sua equipe. Mas é claro que para um líder ser um bom educador, lembra lá, ele precisa dar o exemplo, né? Então, bons líderes de equipe, eles estão sempre se desenvolvendo, eles são lifelong learners, então aprendizes aí continuados durante toda a vida e através desse comportamento deles de aprendizagem contínua, eles inspiram as pessoas da sua equipe a também continuarem aprendendo, né? Então, quando a gente fala aqui de ser um educador, a gente também está falando de ser um educador em relação aos valores da empresa, ao propósito da empresa, né? Ajudar as pessoas a ter uma coerência entre o propósito, os valores da empresa, né? E também produzir inovação, então não deixar os conhecimentos ficarem velhos, fazer gestão do conhecimento. Então, bons líderes são bons educadores e eles começam através do seu autodesenvolvimento. Então, quanto mais você conseguir se autodesenvolver como líder, mais você inspira a sua equipe a fazer o mesmo. E bons líderes, como educadores, eles também pedem feedback. Então, os líderes pedem feedback e líderes também fornecem feedback individualizado para cada integrante da sua equipe, com o objetivo sempre de ajudar aquela pessoa a se desenvolver. Eu escrevi um artigo chamado Feedback, Mitos e Verdades, que está lá no blog da Synchrony. Eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição desse vídeo para você poder ler depois, porque vale muito a pena acessar. Você já se inscreveu no canal da Synchrony? Então se inscreve no canal, verifica ali as notificações, o sininho, para ver se ele está ativado, para você saber quando a gente tem vídeos novos aqui, o que acontece todas as semanas. Já curte o vídeo, compartilha o vídeo, deixa seu comentário aqui. Você já é um bom líder de equipe? O que você está fazendo para se tornar um bom líder de equipe? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Bom, bons líderes de equipe precisam também ser bons diplomatas ou bons negociadores. E esse ponto me interessa muito porque nos processos de coaching que eu tenho conduzido na Synchrony, eu percebo que alguns executivos são competentes tecnicamente, são boas pessoas, pessoas íntegras, antenadas com o mercado, mas que muitas vezes não conseguem fazer a leitura de interesses divergentes que estão ali presentes na equipe ou com clientes, enfim, com os relacionamentos que esses executivos têm, né? Então, é muito importante que um executivo, um bom líder de equipe, ele aprenda a fazer uma boa leitura dos interesses que estão presentes, por exemplo, numa mesa de negociação, com o objetivo de construir uma relação ganha-ganha, ou dentro de uma equipe, e descobrir que soluções a gente poderia ter para que todas as partes se sintam atendidas. Então, um líder que é um bom negociador, um bom diplomata, é aquele que consegue conciliar interesses aparentemente divergentes. E esse exercício ele é muito interessante de fazer,
Porque à medida em que você consegue observar interesses no mundo organizacional, o seu olhar como líder muda. E a pior coisa que você pode fazer como líder é dizer assim: vai ser assim, eu mando e você obedece. Por quê? Porque isso funciona muito mal nos tempos atuais. Então, eu preciso negociar, eu preciso conciliar interesses e, claro, eu também vou precisar estabelecer limites. Então, eu preciso dizer não os que são necessários, mas eu posso dizer todos os sims que foram impossíveis se eu conseguir negociar e se eu conseguir conciliar os interesses nas organizações. Então, saber ler jogos políticos, né, jogos psicológicos nas organizações é fundamental para aquele executivo que quer ser um bom líder de equipe, sim. E um outro papel que um bom líder de equipe deve exercer é o de energizador. Então, esse líder energizador é aquele que cria condições para que as pessoas se sintam motivadas no trabalho. Então, elas se sintam motivadas com o ambiente de trabalho e também se sintam motivadas com os desafios que elas têm no trabalho, né? E que acaba entrando em todo o resto que a gente acabou de falar nesse vídeo. Então, assim, se eu conseguir propor um desafio estratégico para aquela pessoa, se eu conseguir criar condições para que ela se desenvolva, se eu me preocupar com a remuneração desta pessoa, se eu der feedback, né? Então é um conjunto de coisas que torna esse líder um líder energizador. Mas eu sempre digo o seguinte: quando o líder desanima, toda a equipe desanima junto. Então a gente pode fazer aí uma comparação com os comissários de bordo, né? Não sei vocês, né? Mas eu quando estou num avião e o avião começa a chacoalhar, começa a ter muita turbulência, imediatamente eu começo a observar os comissários de bordo. Se eles estão tranquilos, eu digo, bom, não está acontecendo nada de grave. Agora, se eles ficarem apavorados, gente, já acabaram as minhas orações, né? Então, o mesmo acontece com o líder de equipe. Se o líder de equipe consegue manter a sua energia positiva e consegue transmitir para a sua equipe o quanto é legal trabalhar nessa organização e quanto são legais os desafios que a gente tem no trabalho, ele consegue naturalmente também criar um bom ambiente de trabalho. É claro que a gente depende de políticas corporativas, eu tenho que ter recursos para fazer isso, mas esse é um papel do líder de equipe que também é essencial, porque a motivação é o que vai fazer toda a roda girar, né? Então é muito importante que o líder de equipe, um bom líder de equipe também tenha olhar para esse aspecto. Pessoal, queria pedir para vocês se inscreverem no canal da Synchrony, compartilharem esse vídeo, curtirem o vídeo e deixarem seu comentário aqui. Você é um bom líder de equipe? Comenta aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima.